Olá, pessoal, tudo bom? Então vamos hoje falar sobre discordâncias, que são defeitos unidimensionais, são defeitos lineares, de extrema importância sob o ponto de vista tecnológico, principalmente no que tange a, a compreensão, né, das propriedades mecânicas dos materiais. Então, a abordagem que faremos aqui, ela vai ser uma abordagem no sentido de prepará-los para um entendimento melhor sobre os mecanismos, por exemplo, de otimização das propriedades mecânicas, seja para aumento de resistência, aumento de utilidade e por aí vai. E acredito que a abordagem que darei hoje será uma abordagem um pouco mais mecânica do que cristalográfica. Isso vocês vão entender bem o porquê. Agora, vamos lá. Vamos começar a nossa conversa, certo? Vamos começar a nossa conversa, onde vamos falar sobre as discordâncias. Muito bem. Aqui nós temos que pensar o seguinte, né? Os, os materiais, eles têm vários tipos de respostas, né? Eles possuem vários tipos de respostas. E quando você aplica uma tensão, aplica uma força, aplica uma carga elétrica, aplica um campo magnético, quando você aplica em um sólido tensões externas, tensões mecânicas, existem vários tipos de resposta. Mas os materiais cristalinos, eles possuem dois tipos de respostas, basicamente. O elástico, que na verdade é uma situação ideal. Na verdade, a resposta elástica é anelástica, que é o quê? Você aplica uma tensão e ao retirar essa tensão, ele retorna à sua condição inicial. Observem o seguinte, ah, é uma situação ideal, porque, primeiro, você assume que, assim, no instante que você aplicou a tensão, imediatamente o material atingiu a sua deformação de equilíbrio. E essa deformação de equilíbrio é dada pela lei de Hooke, né, já conhecida. Então, essa resposta elástica, anelástica, na verdade você tem uma pequeno tempo de resposta, e esse pequeno tempo de resposta tem uma pequena dissipação de energia. Mas no, no, vamos pensar o seguinte: é instantâneo. Aí você tirou a tensão, ele volta ao estado inicial. E as deformações, nós chamamos então essas deformações que são reversíveis, são deformações elásticas, ok? Em geral, isso acontece para tensões pequenas, a maioria dos materiais tem tensões pequenas. Já a deformação plástica é quando você tem tensões maiores, tensões acima do limite de escoamento do material, e elas levam a deformações permanentes. Então, na hora que você retira a tensão do material,
ele não retorna à situação onde ele se encontrava. Muito bem. Veja bem, nós estávamos adotando como modelo teórico para o entendimento das ligações químicas dos cristais, que essas ligações químicas se comportavam como molas. Então, é de se esperar, né, que este modelo funcione muito bem para regime elástico, né? Então, como eu vou explicar o regime plástico quando eu não tenho mais um comportamento como se todo o material fosse uma única mola? Então, esta é a provocação inicial. Então, quando eu estou falando em deformação elástica, eu estou pensando num material perto da sua perfeição, em cristais perfeitos. E a, o módulo de elasticidade, né, a constante de elasticidade, como você quiser denominar, certamente será a segunda derivada da energia de coesão do material, da energia de ligação. Certo? Mas, quando temos deformações permanentes, esse modelo já não é muito mais. Ele não explica a deformação plástica. E aí vamos ter que pensar nas discordâncias. A história das discordâncias é bem interessante, eu vou contar ela para aqui para vocês. Né? Inicialmente, quando se teve claro, né, que os materiais eram compostos, né, os materiais sólidos eram compostos por cristais, né, então, e que esses cristais, para que ocorresse a deformação permanente, eles deveriam sofrer o que nós chamamos de deslizamentos. Então, os átomos, de alguma forma, tinham que se movimentar dentro dos materiais para que aquela deformação plástica, aquela deformação permanente pudesse ocorrer. Então, aqui, o que vocês observam é que foi feito, né, inicialmente se fez experimentos, ensaios mecânicos, com amostras monocristalinas, um único cristal, que foram crescidos de forma a terem a menor quantidade de defeitos possível, o mais perto da perfeição. E, e aí, o que se observou? Mesmo esses materiais, perto da idealidade, cujos os monocristais sofriam deformação plástica através dessa, dessa, desse processo de deslizamento dos planos cristalinos, as tensões que através de cálculos de energia de ligação, as tensões esperadas eram para que começasse a ocorrer a deformação permanente eram menores do que as tensões observadas. Então, como foi essa história? Vamos lá. Então, quando eu traciono um monocristal, eu chego perto a uma tensão que eu não vou dar nome ainda, mas eu chamo de uma tensão crítica. A partir dessa tensão crítica, o cristal começa a sofrer deslizamentos em planos cristalográficos particulares. E conforme a amostra foi construída, você vai ter um plano particular.
E o que se observa é o seguinte, que a direção que esse deslizamento ocorre não é a direção de componente de tensão de cisalhamento máximo. Se você resolver o círculo de Mohr, não vai dar, não vai ocorrer naquele plano onde você chega à tensão de cisalhamento máximo, e sim um plano cristalográfico. E aí o que se observou é que a partir de uma força F, esse deslizamento ocorre rapidamente. E aí você pode, fazendo análise, né, força sobre área, transpondo tensão para a força, aí você pensando que esse ângulo, você tem um ângulo entre a normal aplicada e o plano de deslizamento, a componente dessa força vai ser F cosseno de lambda. E aí a gente faz aquela análise, né? Fazemos uma análise das forças. Então, no plano de deslizamento, aí eu vou pegar uma área desse plano, que vai ser A cosseno de φ. Então, a tensão é força sobre área. Então, eu tenho a componente da força, F cosseno de lambda, dividido por A cosseno de φ. Isso vai me dar força dividido por área, cosseno φ, cosseno lambda. E aí você tem esses experimentos mostram, te dão duas informações: os planos de deslizamento para cada tipo de cristal e as direções de deslizamento. Então aqui eu estou mostrando para vocês no cúbico de face centrada, né? O cúbico de face centrada, você tem as direções 1, 1, 0, que são as direções mais compactas, e os planos mais compactos são da família 1, 1, 1, né? Que são aqueles da diagonal do cubo. Já nos cristais cúbicos de corpo centrado, eu tenho 3 possibilidades de planos de deslizamento. A família 110, a família de planos 112 e a família de planos 123. E a direção mais compacta, a direção 111, que é justamente a direção da diagonal principal. O que convido a vocês a fazerem, revisitarem, né, essas estruturas cristalinas e tentarem enxergar isso. Isso é um excelente exercício para vocês entenderem isso que eu estou falando agora. Não pode ser uma coisa muito abstrata. Vocês têm que enxergar esses planos. E vocês têm que entender que esses planos de deslizamento são justamente os planos mais densos. No caso do cúbico de corpo centrado, o plano mais compacto é a família de planos 110, que elas estão representadas aqui nessa área rachurada. Muito bem. Aqui vocês observam o seguinte: quando eu tenho um deslizamento, para que eu retome a uma posição de, digamos assim, de retorno ao cristal perfeito, eu tenho que, então, andar esse vetorzinho B aqui, que vocês está um pouquinho apagado aqui na figura, mas vocês observam que tem um vetorzinho B. Esse vetorzinho B, que é o vetor justamente que eu brinco, que é o vetor para se consertar a estrutura cristalina. Então, no cúbico de face centrada, ele vale o lado do cubo dividido por raiz de 2, e no cúbico de corpo centrado, em função da geometria, óbvio, é a raiz de 3 sobre 2. Então, vamos entender esse vetor. Esse B a gente chama de vetor de Burgers. E ele é o cara
que vai te dizer, ele que vai caracterizar a discordância. Ele vai ser de suma importância para você, inclusive, quantificar a discordância. Mas é importante vocês entenderem o seguinte: ele é um vetor que vem da estrutura cristalina. Não tem nada a ver com a força que você está aplicando, ele não tem nada a ver com fatores externos. Ele é uma variável única e exclusivamente que depende da estrutura cristalina, certo? Então, ele vai ter a direção IJK, vai ter uma direção que vai ser definida pelo componente IJK, e o seu módulo vai ser C a 0, que seria o versor que dá a direção dele, né? Dividido vezes os módulos dos versores. Né? I ao quadrado mais J ao quadrado mais K ao quadrado. E aí, como convenção, você tem que, para o cúbico de face centrado, o vetor de Burgers é A0 sobre 2 na direção 1, 1, 0. E no cúbico de corpo centrado é A0 raiz de 2, A0 dividido por 2 na direção 1, 1. Ok? Tudo bem. Assim, obviamente, é muito abstrato. Vamos ver, então vamos definir primeiro a discordância. Vamos tentar entender a discordância. Aí o vetor de Burgers vai ficar um pouco melhor para ser compreendido. Nesse momento ainda ficou uma coisa muito... Eu concordo com vocês que fica um pouco abstrato. Muito bem, pensando nesses vetores, né, nesses planos de deslizamento, qual que foi qual que é o modelo que se pensa? Né? Então, a gente pensa nessa tensão de cisalhamento crítica, que seria o quê? É a tensão a partir da qual ocorre deformação permanente. Isso significa o quê? Que os planos estão deslizando. Os planos estão deslizando entre si e, com isso, provocando a deformação permanente. Fazendo um cálculo teórico, você pega um modelo microscópico. E aí você pensa, eu vou mostrar uma figurinha que vai ficar claro, você pensa o seguinte: eu tenho, para cada passo, né, eu vou ter o quê? Um deslizamento que vai ser do tamanho, mais ou menos, né? Os passos serão do tamanho, mais ou menos, de o quanto o átomo tem que andar para reconstruir a rede cristalina. Por isso que o vetor de Burgers é o cara, porque ele te dá isso, essa informação. Quanto o átomo tem que andar para reconstruir a estrutura cristalina. Agora, supondo, para fazer esse cálculo teórico, que se pensou, bom, todo plano superior, os planos se deslizam, todo ele desliza. Todo plano desliza. Então eu tenho que quebrar. O que significa um plano cristalográfico, cristalino deslizar? Significa que eu tenho que romper ligações em todo o plano e reconstruí-las. Né? Então vamos enxergar isso da seguinte forma. Então você tem que romper, né? Você tem que ultrapassar uma energia potencial para que eu chegue de uma posição de equilíbrio para outra posição de equilíbrio. Né? E, né, esse deslocamento máximo está ligado justamente ao vetor de Burgers. A derivada na curva da energia de potencial é a força, né, que atua no plano atômico para manter que esse deslocamento relativo entre os planos superiores e inferiores. Vamos ver a figura que fica mais claro. Então, eu tenho aqui o plano vermelho, vamos supor que o plano de baixo está quietinho, o plano de cima dos átomos vermelhos é que vão se deslocar, vão ter um passo, né, para que ocorra a deformação permanente. Então, você imagina o processo como um todo, são N passos, né, para que o plano
os dois planos se deslizem. Uma forma de a gente enxergar isso de um jeito macroscópico é o seguinte problema. Eu tenho um tapete imenso, um palácio, e eu tenho que deslocar esse tapete. Eu tenho que mexer esse. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que aplicar uma tensão e arrastar esse tapete. Não vai ser uma tarefa fácil. Então, no caso aqui, para eu dar um passo que é justamente dado pelo vetor de Burgers, eu tenho que ultrapassar uma energia potencial e eu vou ter, no meio da conversa, um máximo de tensão de cisalhamento. Esse U aqui é o deslocamento do plano superior em relação ao plano inferior. E eu vou ter o plano de escorregamento, é essa linha escura aqui contínua. Certo? E aí eu tenho a minha configuração inicial e final. Então, a força, temos que calcular. A força de cisalhamento vai ser máxima, obviamente, quando a derivada for máxima. A derivada do potencial, bem entendido. E isso vai acontecer por um deslocamento de B dividido por 4. Módulo vetor de Burgers dividido por 4. Se esse modelo for certo, que eu tenho toda essa quebra de todas as ligações, esse modelo, essa tensão de cisalhamento máxima que a gente calculou aqui, vai ser a equivalente à tensão de cisalhamento crítica resolvida para que eu consiga. Então, vou ter que, para eu conseguir fazer com que ocorra esse passo, eu tenho que dar ao sistema essa tensão de cisalhamento, que eu chamo de resolvida. Então, aí, para calcular isso, eu preciso pegar essa curva de tensão de cisalhamento e me aproximar com esse meu modelo aqui. Qual vai ser o meu modelo matemático, né? Então, que essa tensão ela vai seguir é periódica, uma função senoidal, por exemplo, uma constante vezes 2π U dividido por B, né? Então, sem complicar a vida, veja que eu estou simplesmente representando esse comportamento aqui. Ok? Simplesmente esse comportamento. O segundo requisito aqui é para pequenos deslocamentos. A tensão, em função do deslocamento, ela é próxima, ela é proporcional à energia. E, pela teoria da elasticidade, a gente sabe que a tensão aplicada é 2μ, que é a constante elástica, o bulk, deformação em IJ, e a tensão de cisalhamento, né? O módulo de cisalhamento, perdão, é igual a esse μ. Então, substituindo aqui, nós vamos ter que σU é 2 vezes o módulo de cisalhamento vezes a deformação no plano XY. Isso aqui vai me dar, deformação é justamente ΔU, ΔY. Isso vai me dar aproximadamente o módulo vezes o deslocamento dividido por D. Igualando as duas equações, né? Igualando as duas equações, no limite para U muito pequenininho, eu tenho que essa constante, esse seno aqui, acaba virando 2πU sobre B, acaba virando seu argumento, que vai ser igual a
GU dividido por D, e que, portanto, né, esse termo vai ser constante, que vai ser igual, essa constante vai ser igual a o módulo de cisalhamento de vezes B, vezes o vetor de Burgers, dividido por 2πd. Então, portanto, substituindo, eu achei a constante para colocarmos aqui, esse nosso amiguinho aqui em cima. Então, sigma-u vai ser aproximadamente GB 2π sobre D, seno 2πu sobre B. Então, minha tensão máxima, que vai ser a tensão crítica, vai ser o módulo vezes B dividido por 2πd. E, portanto, isso aqui vai ser, como B dividido por D a gente é aproximadamente 1, então essa tensão crítica, fazendo as contas, vai ser em torno de 10% do módulo de cisalhamento. Então, eu precisaria ter, teoricamente, então eu teria que ter 10% do módulo de cisalhamento para que ocorra a deformação permanente. Mas não é isso que se observa na prática. Na prática, o que se observa é que esses monocristais, na hora que você faz o ensaio, eles variam de 10 a menos 4 a 10 a menos 3 do módulo de cisalhamento e não 10 a menos 1, como a gente obteve nessa hipótese. Então, e mesmo refinando esse cálculo teórico, os valores nunca são menores do que 0,03 o módulo de cisalhamento. Então, há uma discrepância muito grande, 3 ordens de grandeza, entre essa hipótese, eu não gosto de chamar isso de teoria, entre essa hipótese de que os dois planos, né, ocorrem em pleno de cisalhamento e a experiência. Então, esse modelo é uma descrição incorreta. Então, não há um deslizamento pleno dos planos. Né? O que deve acontecer é que apenas uma região particular, né, do plano é que se descola. Então, vamos voltar, né, ao modelo né, vamos voltar ao modelo do tapete. Então, eu brinco, né? Você tem um tapete de 1 quilômetro de comprimento, tapete vermelho, de 1 quilômetro de comprimento por 2 de largura, e eu preciso deslocá-lo 1 metro. Sem a ajuda de guindaste. Como é que eu faço isso? Não precisa ser muito gênio. Você pega e levanta a aba e vai levantando e faz uma perturbação, né? E vai levando essa perturbação ao longo do tapete. Então, em vez de você arrastar todo o tapete, você simplesmente arrasta uma parcela do tapete. Né? Uma parcela do tapete. E provavelmente foi esse o modelo essa imagem que veio do pessoal que tentou explicar essa discrepância e percebeu, bom, então deve existir algo parecido dentro dos cristais. E essa discrepância, ou melhor, em inglês é dislocation, esse deslocamento, né, que provoca esse fenômeno da deformação plástica.
Então, o primeiro que apareceu, a primeira imagem que apareceu foi a discordância em cunha. Então, vamos aprender primeiro a discordância em cunha. O que seria a discordância em cunha? Então, eu aplico uma tensão e aqui, em vez de eu quebrar todas as ligações do plano de escorregamento, o que eu faço? Eu vou quebrando uma linha a linha. Então, essas linhas vão se deslocando, elas vão dessa situação. Esse cara aqui estava aqui, veio para cá, aí esse cara aqui vem para cá, depois esse cara vem para cá, e com isso essa linha, conforme ela vai se deslocando, no final da história você provocou o deslocamento, ou seja, o escorregamento desse plano, sem precisar quebrar simultaneamente todas aquelas ligações químicas que fazem parte daquele plano. Certo? E aí, usando esse modelo, fazendo as contas, chegou a valores de tensões críticas, tensões de cisalhamento, né, próximas, né, ao que se observa experimentalmente. Então vamos ver aqui. Coisas que devemos prestar atenção. Erros comuns também. Primeiro que, apesar da imagem, para que você enxergue a discordância, seja você colocar um plano, meio plano aqui, extra, nos planos cristalinos, este plano extra não é a discordância. Esse plano extra não é. É simples. Pensa o seguinte, esse átomo aqui, que está no plano, faz parte da discordância, esse átomo aqui, se você disser para ele, olha, meu amigo, você faz parte de um plano extra, você é um defeito, ele vai falar, não, eu estou dentro da minha posição de equilíbrio. Né? Então, para essa, né, longe do defeito, os átomos falam, não, eu estou bem aqui, não tem nada de defeito, não. Não venha me encher o saco, não. Então, veja, na verdade, o que a gente tem que enxergar aqui, né, é justamente esse miolinho aqui, que a gente depois vai chamar de coração da discordância. E você tem que imaginar a linha que é perpendicular à tela. Então, a discordância é essa linha perpendicular à tela, que eu fiz aí uma manchinha, uma bolinha azul, para você fosse um tubo. Né? Você imagina sendo um tubo. Realmente um tubo. Porque ele provoca uma distorção na rede. Em cima, perceba o seguinte, em cima, os átomos perto dele, em cima, estão sendo comprimidos. E os átomos abaixo deles estão sendo tracionados. Então, a melhor imagem que você pode ter é, primeiro, não esqueça das molinhas. Não esqueçam das molinhas. Elas estão aí. Segundo, então, essa discordância ela provoca um tubo de tensões. Né? É um tubo de tensões. Em que ele distorce a rede no seu entorno. Como se você tivesse um dipolo, depois a gente vai ver que essa imagem é perfeita, um dipolo magnético, linear, provocando uma distorção nos campos magnéticos do entorno. Né? Aonde está o vetor de Burgers aqui? O vetor de Burgers justamente é esse carinha aqui, ó, tá aqui, ó. Como é que a gente enxerga o vetor de Burgers no... A gente enxerga o vetor de Burgers ali? Você pega o cristal perfeito, sem a discordância, e você vê o seguinte, para ele dar uma volta, qual que seriam os passos, né? Para dar uma volta no entorno desse cristal, né? Eu vou andar
Para voltar num determinado átomo, eu vou dar alguns passos. 1, 2, 3. Então, vem aqui. Aqui, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Aí aqui, chega aqui e fala, opa, mas ainda não cheguei no final. Antes aqui, você andando 4 para cima e 4 para baixo, né? Você chegava no final. Aqui tem uma discrepância. Essa discrepância aqui me dá o vetor de Burgers. E olha que interessante, ele está na direção, ele está apontado na direção do escorregamento. Isso é uma informação muito importante. Ele está na discordância em cunha, na direção do escorregamento. Certo? Nós temos outro tipo de discordância, que é a discordância em hélice. Então, a discordância em cunha, como é que você enxergou? Como é que você criou ela na sua cabeça, para enxergar no cristal? Se você pegasse um livro, certo? Pegasse um livro e pusesse uma página extra, até a metade dele. Então, você vai ver aquela descontinuidade, aquele tubinho descontínuo. Né? A discordância em hélice, você não coloca, você torce as páginas, você dá uma torcida nelas. Então, uma torçãozinha aqui, tá vendo? Então, veja, não é esse plano, a discordância em hélice, é esse vermelhinho aqui. Não é o plano, é a linhazinha. Por quê? Por que eu insisto nisso? Porque, veja, o átomo que está aqui nesse plano aqui, mas está aqui, longe dessa linha vermelha, ele está na posição de equilíbrio dele, não tem energia potencial nenhuma. A molinha está nas distâncias que deixam ele sossegado, as distâncias de equilíbrio. As bolinhas vão estar contraídas ou tracionadas na região da linha. Certo? Então, o defeito é na região da linha. Certo? E como é que fica o vetor de Burgers? Né? Aí, na verdade, a descontinuidade ela é, ao invés de ser perpendicular, veja só que interessante, o vetor de Burgers na discordância, ele é direção de escorregamento e perpendicular à linha de discordância. A linha de discordância está representada por esse Tzinho aqui, né? Ela, de novo, ela é normal ao plano da tela. Aqui, o vetor, para eu fazer a volta completa, né? O que faltou para eu fazer a volta completa, ele vai estar relacionado com as distâncias cristalográficas, certo? Mas a direção dele na discordância em hélice é paralela à linha da discordância, certo? Paralela à linha de discordância e paralela ao plano e a direção de escorregamento. Certo? Então, em termos vetoriais, em termos matemáticos, essa é a grande diferença dos dois tipos de discordâncias. O fato de você ter esse comportamento, possibilita que ocorra um fenômeno que a gente chama de cross-slip, que é justamente a discordância ela pode mudar de plano conforme os planos mais fáceis. Justamente pelo fato do vetor de Burgers ser paralelo, tanto à linha de discordância quanto ao plano de escorregamento. Certo? Agora, na vida real, em geral, o que você tem são discordâncias mistas. Né? A discordância mista, veja aqui, a discordância, ela começa e termina nas extremidades do cristal. Né?
tanto a discordância aqui representada com a discordância em hélice quanto em cunha. A discordância mista não, ela fica dentro do cristal, ela está contida dentro do cristal. Então ela tem uma forma fechada, como se fosse um anelzinho, né? Um anel. E aí o que você tem que imaginar? Fora desse anel, você tem uma região não escorregada. E dentro do anel você tem a região escorregada. O vetor de Burgers, ele pertence ao plano desse anel, tá? E esse plano é chamado anel de esse sistema é chamado anel de cisalhamento. E por quê? Porque esse plano de escorregamento ele cresce muito fácil se você aplicar sobre ele uma tensão de cisalhamento nessa direção. Ele cresce. O efeito ele se propaga rapidamente na forma do crescimento do anel. Aqui é um jeito de vocês enxergarem, né, um pouco melhor. Então, eu peguei um pedaço do cristal, né, peguei um pedacinho do cristal, e aí dá para você ver a discordância entrando como cunha e saindo como hélice, e fazendo a volta. Eu recomendo fortemente como exercício, aliás, deixo aqui isso como exercício, que vocês desenhem isso. E que vocês desenhem como fica esse anel, né? Quero que vocês imaginem como fica esse anel de cisalhamento. Pode colar, pode... isso tem nos livros, né? Google, enfim. Mas é legal vocês desenharem isso, para isso ficar, isso ser absorvido, certo? Então, aí fica a primeira tarefa. Então, vocês vão desenhar esse cara aqui. Como é que é isso cristalograficamente? Como é que é esse anel aqui? Cristalograficamente. Cristalograficamente, a gente já sabe desenhar a discordância em hélice. Sabemos desenhar a discordância em cunha. E como é que fica, então, este anel? A dica é muito fácil. Se começou a ficar complicado, está errado. É muito fácil enxergar isso. Muito óbvio, inclusive. Né? Aí, primeira coisa que acontece com a discordância que a gente pode pensar. Discordância, vamos pegar discordância em cunha. É um fenômeno chamado escalada, ascensão, ou em inglês climb. A tradução que você quer dar para isso não importa muito. O que importa, o que é interessante é você imaginar isso aqui, porque é já a primeira coisa que interage dois efeitos, o linear com o contínuo. Então, em vez da lacuna, em vez da discordância ela se propagar no plano de escorregamento, ela pode acontecer dela subir. Quando isso vai acontecer? Porque a discordância em cunha ela só anda nesse plano aqui, nessa direção aqui, certo? Como ela pode subir? Justamente se essa lacuna que estava dando sopa aqui vier para cá, depois vier para cá, e aí ela veio daqui para cá. Então, como é que vai ficar a linha? Né? Não é uma linha perfeita, né? É uma reta. Eu falo o defeito linear também não é para vocês pensarem uma régua andando dentro do cristal. Não. Ele é irregular, é uma linha irregular. Tá certo? A gente está olhando ela de assim, mas ela é uma coisa irregular. Por que ela é irregular? Justamente porque ela tem esses
e ela tem a questão do climb. Então, esse processo, se ele depende de difusão, ele depende de temperatura. Então, o climb vai acontecer quando tiver com uma temperatura alta para o material. O que é uma temperatura alta? De 30 a 50% da temperatura, acima da temperatura. Acima de 30 a 50% da temperatura de fusão. Isso é uma temperatura alta. É uma boa referência. Agora a gente tem que pensar o seguinte. Então, eu falei para vocês, como é que eu tenho que imaginar uma discordância? Um tubo de tensões, seja em cunha, seja em hélice. É um tubo de tensões. Na verdade, o defeito não existe, né? O defeito em si não existe. O que existe é esse tubo de tensões. E aí eu quero saber quais são as energias envolvidas nisso, porque essa é uma informação importante para mim. Porque isso vai determinar a tenacidade do material, a dutilidade do material, a resistência do material. Então, se é um tubo de tensões, quem que eu vou ter que consultar? Eu tenho que consultar a teoria da elasticidade. Bom, obviamente, fica aqui o convite para vocês darem uma revisada para aqueles que já estudaram isso, ou uma folheada para aqueles que nunca viram, mas para ver o que se trata. Mas a questão é a seguinte, como eu disse para vocês, né? O que eu tenho aqui são campos de tensões. Então, a teoria da elasticidade ela relaciona a tensão e a respectiva deformação num dado pedacinho do sistema do material. Então, agora vamos pegar o mais fácil, vamos pegar a discordância em hélice. A discordância em hélice, voltando, vou voltar aqui para vocês verem a carinha dela. Ó, aqui, a carinha dela é uma linha. E percebam que, ao contrário da discordância em cunha, ela é simétrica, né? A tensão que ela provoca aqui, ela é simétrica, porque ela provocou esse deslocamento. Então, é uma coisa simétrica. A tensão dela é simétrica. Ou melhor, a distorção dela. Então, a gente pode pensar, começar a pensar com ela, que é mais fácil. Você imagina uma linha infinita. E a teoria da elasticidade, que trabalha com o contínuo provocado, como se, né? Ela então, é para distâncias um pouco maiores do que 5 vezes o vetor de Burgers. Mais perto disso já não tem um contínuo. Então, veja, a teoria da elasticidade trata o material como um contínuo. A distâncias menores do que 5 vezes o vetor de Burgers, ou seja, 5 vezes, aproximadamente 5 vezes o tamanho da célula unitária, eu já começo a ver as molas, e as molas assimétricas. Aí deixou de ser uma coisa contínua para ser um colchão de molas. Certo? E aí a teoria da elasticidade não funciona. Não vai funcionar. Então, pensando aqui na discordância em hélice, então o que eu vou pegar? Na minha direção Z vai ser no sentido dela,
da linha de discordância, e eu vou, pela simetria dela, eu vou tratá-la com coordenadas cilíndricas, né? Então, eu vou começar a trabalhar, precisar da distância radial, né? E dos ângulos azimutais e ângulos radiais. Só que esses deslocamentos, né, como ela não distorce, então não há deformação tanto nos ângulos, né, nessa direção, quanto nos ângulos radiais, nos tetas. Mas, tanto o R, que é o ângulo de formação radial, quanto o θ vão ser iguais a zero. Então, aonde vou trabalhar? Nas deformações que estão ligadas na direção UZ. As deformações da UZ. Então, o deslocamento axial UZ vai ser função, como é de se esperar, do ângulo azimutal θ. Então, para cada linha completa em torno da discordância. Então, ou seja, para θ igual a 2. Esse deslocamento axial, você lembra o que aconteceu aqui, né? O deslocamento. Ele fez o livro, eu torci o livro aqui, né? Então, esse deslocamento axial que foi provocado pela discordância. Então, se isso tudo que eu estou falando começar a ficar confuso, voltem para cá e tentem enxergar aqui o cristal. Certo? Tem que enxergar. Vocês têm que enxergar os abusinhos, os cristalzinhos, as coisas se deslocando. A matemática aqui, ela não é, a princípio, um bom caminho para vocês enxergarem absolutamente nada. Pelo contrário, de acordo com o que vocês enxergarem aqui na geometria do problema, é o que vocês vão usar na matemática. Melhor dizendo, na teoria da elasticidade. Então, esses deslocamentos, a gente está por aqui. E percebam que ele depende de quem? Do vetor de Burgers, que é aquele cara que deu o deslocamento. E era o que a gente espera. Vocês estão entendendo que a distorção ela é no sentido da linha de discordância. Por quê? Porque foi onde você teve o deslocamento. Então, agora a gente tem que jogar isso para uma geometria descritiva aí. Então, um sistema de coordenadas cilíndricos. As tensões e deformações são mostradas dessa forma, são representadas desse jeito. Para quem ainda é meio confuso para essas notações tensoriais, né? Primeiro, a diferença do vetor para o tensor é simplesmente uma questão de dimensão, né? Segundo, os índices em geral, eles indicam em que direção e em que plano a coisa está acontecendo. E é importante vocês acharem uma fórmula mental de associarem. Porque tensor sempre tem associado, é uma direção e um plano. Então, na notação tensorial, você tem que enxergar o plano e a força. Isso vocês têm que enxergar. Vocês têm que enxergar nessas notações essa configuração geométrica. Aí a teoria da elasticidade, que não se preocupem, isso é dado, isso aqui não é nosso curso.
não se preocupem. Ela me diz o seguinte, para esse cara aqui, resolvendo esse cara, supondo que ele está em equilíbrio, que ele não está oscilando, que ele não está propagando uma onda de choque, etc. Ele está paradinho, a discordância paradinha lá. Resolvendo as situações de equilíbrio, eu chego nessas equações aqui, que me dizem as deformações em relação aos deslocamentos. Então, para quem ainda não consegue enxergar a diferença entre deformação e deslocamento, eu recomendo que vocês deem uma passada. Eu vou ver se eu passo para vocês alguma literatura sobre isso, sobre rudimentos de mecânica, desculpa, teoria da elasticidade. Mas essa parte não é um problema. Né? É só você enxergar que existe essa correlação. Muito bem. Os componentes, então, do tensor de deformação são esses aqui. Deformação no sentido radial, puramente radial, no azimuth e no Z. Certo? Aí, eu sei o seguinte. Pela geometria do problema, pegando essa situação aqui, pegando essas três equações aqui, eu sei o seguinte, que essas três componentes são zero. Né? Por quê, gente? Porque, olha aqui, eu só tenho o Z. Eu só tenho o Z, não tenho mais nenhum outro tipo de deslocamento, só tenho esse UZ. Então, não complica a vida. O resto é tudo zero. Certo? Se o resto aqui é tudo zero, esse cara aqui é zero. Esse cara aqui é zero. E esse cara aqui não varia em relação a Z. Então, ele é zero. Então, quem que sobrou? Quem que vai sobrar aqui? Né? Quem que vai sobrar aqui? Esse UZ aqui. É o único que é diferente de zero. O resto é tudo zero. Certo? E aí, o que vai acontecer aqui? O Rθ e o Rz vai ser igual a zero. E, portanto, o que sobra é esse cara aqui. O εz θ, que é igual a εθz, meio. Esse aqui é nulo, o θ é nulo. Sobra só essa derivadinha aqui. O mu z é b θ 2π, derivando ele em relação a θ, vai me sobrar somente b dividido por 4πr. Lembrando que r é a distância da linha, né, a distância radial em relação à linha da discordância. Usando a lei de Hooke, então, pela teoria da elasticidade, eu chego aqui. Aqui cortou. Então, o que eu chego aqui? Eu chego aqui. Se epsilon, a única coisa que me... Só, se epsilon zθ é igual a 1 sobre 2g sigma zθ, então, portanto, sigma zθ é igual a 2g epsilon zθ, certo? E aí, você substituindo o epsilon zθ por b dividido por 4πr, você vai ter o quê? Você vai ter g vezes b dividido por 2πr. Certo? Foi bom que
comeu aqui, deu problema aqui no PDF, e assim vocês fazem essa continha aqui. O que é importante aqui, nessa conversa aqui? Percebam que a tensão, o campo de tensões, ele é radial e ele cai com a distância, o inverso da distância. É típico, um comportamento típico de campo gerado por um fio. Certo? Típico. Então, quem gosta de eletromagnetismo, quem gosta de... Depois faça a correlação. É bem interessante. Já, então, isso para discordância em hélice, que é aquela linha bonitinha, simétrica. Já a discordância em cunha já não é bem assim. Por quê? Vocês lembram? A parte de cima, entre aspas, está comprimida, a parte de baixo está tracionada. Então, vamos representar agora os componentes. Vamos usar de novo, né? É um defeito linear, então a melhor simetria mesmo é usar coordenadas cilíndricas. Não tem por onde. Vamos pensar essa discordância em hélice infinitamente longa, tá certo? E aí o plano de escorregamento a gente pensa como sendo a linha horizontal, assumindo que o θ é igual a zero. Ok? Então está aqui. Está aqui a discordância. Veja, o defeito está perpendicular à tela. Ele está vindo na sua direção. E aí, como eu tenho o θ vai ser zero no plano, né, de deslizamento no plano de deslizamento e e na linha de deslocamento da discordância. E aí, em relação, eu vou ter uma componente em R e θ. Certo? Aí, resolvendo, por teoria da elasticidade, como disse para vocês, não é essa nosso intuito aqui, nós chegamos à conclusão de que, então, eu vou ter tensões em sigma RR e em sigma θ, que, de novo, olha que interessante, elas vão depender do inverso de R, e agora vou depender do ângulo, né, em que parte eu estou olhando aqui. Certo? E aqui a gente assume que como os índices são iguais, são tensões de compressão e tração. Então, quando eu tenho positiva, é tensão de compressão. E as tensões de cisalhamento também vão ser dadas, podem ser resolvidas, e também depende tanto do θ quanto do R. E, de novo, caem com a distância. Caem com o inverso da distância. Então, aqui fica outro exercício para vocês. Fica um exercício aqui para vocês me entregarem na semana que vem, segunda-feira. Vocês vão fazer um gráfico para mim. Vocês vão fazer um gráfico desse cara aqui e desses caras aqui. Para o alumínio e para o ferro. Então, lembrando, quem determina o G? O G, energia de ligações, é o modo de cisalhamento tabelado. Você entra nos seus alfarrábios aí, no seu livro de referência, na internet, no Google, etc. Você vai encontrar o G, o modo de cisalhamento para o ferro alfa, vamos complicar muito a vida, um aço de baixíssimo carbono, e o módulo de cisalhamento para o alumínio.
E aí vocês vão... E o B é determinado pela estrutura cristalina dos dois. E aí vocês vão fazer um gráfico, né? Então, o que esse gráfico vai te mostrar? Por exemplo, né, a ordem de grandeza dessa tensão. Porque, pessoal, estou falando aqui de coisas que são mensuráveis. Isso aqui é dado em gigapascal. Então, qual a ordem de grandeza dessas tensões? Certo? E quanto ela varia ao longo do cristal? E a partir de que R, que distâncias, né? Angstrom, nano, microns, metros, que essa tensão começa a ser desprezível. E mais interessante, o que é importante desse exercício para vocês, nesse caso da discordância em Cunha, perdão, é vocês perceberem a dependência das tensões com o θ. E aí perceba o seguinte, que esse θ, esse cosseno e esse seno de θ, eles vão ter valores positivos e vão ter valores negativos. Eles vão de -1 a +1. E aí isso dá uma peculiaridade muito, muito importante no caso das discordâncias em Cunha, é o fato de elas serem assimétricas. Então elas têm um lado que é a compressão e um lado que é a tração. Né? E isso daqui a pouco a gente vai ver o quanto isso é importante na interação dela com outros defeitos e, mais importante ainda, com outras discordâncias. Certo? Então está aqui, faço um gráfico, Excel, enfim, gráfico. Né? Puxa, mas aqui, qual que é a escala que eu vou usar? Então, é isso que eu quero que vocês peguem. Né? Quero que vocês peguem um gráfico e sintam de que ordem de grandeza a gente está trabalhando. 10 a menos 3 metros, 10 a menos 6 metros, 10 a menos 9 metros. Né? Essa percepção que eu gostaria que vocês tivessem. Quantitativa, né? Concreta. Certo? Muito bem. Então, aqui vamos pegar. Então, você vê que aqui eu tenho um ponto P aqui, né? Esse ponto P, conforme a posição dele, as coisas vão ser diferentes. Então, se esse ponto P estiver aqui, significa o quê? Que o meu θ é igual a zero. Se o meu θ é igual a zero, o que que significa? Né? Qual dos dois caras aqui vai para zero? Certo? Não é isso? Então, veja o seguinte. Se se o meu P está no plano de escorregamento, então os componentes normais de tensão vão para zero. Né? Por quê? Porque esse cara aqui, seno de zero, é zero. Certo? E aí eu vou ter cisalhamento puro. Nessa região, na região do plano, eu tenho cisalhamento puro, que é o que eu espero, porque o plano ele tem que cisalhar na direção de deslizamento. Afinal de contas, esse defeito foi criado para justamente ocorrer esse deslizamento. Né? Agora, quando o P pertence a um plano extra, né? E aí, quando é 90 graus para cá, 90 graus para cá, então as tensões desse cisalhamento são nulas, né? Então, e eu vou ter para cima compressão e para baixo tração, o que também era de se esperar. E aí, olha que interessante. Então, isso vocês vão graficar, bonitinho. Vão dar cardioides, né? Vão dar cardioides. Então, olha que bonito. Então, veja, essa simetria, né, das discordâncias em Cunha, ela justamente fazem com que elas sirvam como atratores para defeitos pontuais, principalmente lacunas e interstícios. Para entender isso aqui,
aí que entra a questão. Você tem que imaginar. Você tem que imaginar as coisas assim. É uma linha de tensão, né? A discordância é uma linha de tensão e as lacunas são, né, pontos irradiando tensão. Um vai repelir ou atrair o outro conforme os sinais. Então, aí a segunda, né? O que é um defeito pontual? O que um defeito pontual gera? Ele gera um campo de quê? De compressão ou de tração? Se ele gera um campo de compressão, ele vai procurar aonde? Ele vai procurar uma região de tração para que as distâncias interatômicas voltem ao seu equilíbrio. Então, essa dinâmica ela não tem nada de esotérica. Ela é isso aí. Aí eu vou olhar na discordância, eu vou olhar o seguinte, o lado onde eu vou minimizar a minha energia potencial. Certo? Então, essa é a primeira coisa. E isso explica uma série de fenômenos que você encontra em diversas ligas quando você tem transformações mecânicas, você tem ensaios mecânicos. E aí você tem efeitos os mais variados possíveis, justamente em função desse comportamento interessante. Por exemplo, outra coisa para vocês pesquisarem e o carbono. Né? O carbono nessa conversa, ele existe quando você vai fazer, por exemplo, um ensaio mecânico, um monitoramento do comportamento mecânico. O carbono ele se movimenta, ele vai provocar algum tipo de fenômeno esquisito? A resposta é sim. E a pergunta é qual fenômeno é esse? Ou quais fenômenos são esses? Outra coisa para vocês irem atrás. E é muito interessante porque isso é uma aplicação direta dessa conversa. Bom, agora, nós estamos falando aqui de campos de tensões, então. Né? Se eu tenho um campo de tensões, eu tenho energia de deformação. Eu tenho energia potencial nessa história. E aí a minha pergunta, então eu já sei que eu tenho um campo de tensão. Agora eu quero saber qual que é a energia de deformação total causada por essa discordância. Isso é outra informação importante. De novo, eu vou lá consultar meus livros de mecânica e de teoria da elasticidade e eu lá descobri que é essa expressão aqui para energia elástica. Essa expressão aqui. E aí, o que eu faço? Eu tenho um monte desses caras que são nulos, a gente já viu, e a gente substitui aqui, como eu estou usando coordenadas cilíndricas, eu substituo R por X por R e o Y por θ. Certo? E aí eu chego uma expressão para minha energia elástica, que vai ser, né, por uma discordância em hélice, uma linha simétrica. Né? Eu uso a lei sigma vezes epsilon, vai me dar energia, certo? Elástica. E percebam que energia potencial elástica é dada por GB ao quadrado, 8π ao quadrado, e cai com o quadrado da distância. Cai com o quadrado da distância. De novo, eu provoco vocês para verem na eletrostática.
no eletromagnetismo a equivalência aqui, nessa história. De novo, digo a vocês, G é função de quem? Das ligações químicas, é função do material. B, o vetor de Burgers, é função de quem? Da estrutura cristalina. Então, aqui eu vejo que quem vai me determinar a energia, óbvio, é as energias de ligação e a configuração, né, das bolinhas, certo? Agora, olha que interessante. Conforme eu vou me aproximando da discordância, a densidade de energia vai tender para infinito. Sim, porque é 1 sobre R quadrado, em R igual a zero, há uma singularidade, esse cara vai para infinito. Então, não dá para a gente usar aqui. Aquilo que eu disse. Aí você olha como se fosse uma molinha. Então, a teoria da densidade linear não funciona nessa região. Que é justamente ela vai funcionar em regiões a partir de 5 vezes o vetor de Burgers. Essa é mais ou menos. Aí, menos do que 5B, a gente chama de que é o coração da discordância. Então, essas equações do contínuo, elas são só válidas para essas situações. Para distâncias menores, você tem que fazer, por exemplo, simulações atomísticas. Não tem como. Aí, enfim, mas vamos lá, vamos trabalhar distâncias maiores do que 5B. A energia elástica por unidade de comprimento nessa linha de discordância vai ser quanto? Eu quero descobrir isso. Ou, que a gente pode chamar de tensão de linha, né? A tensão tal de linha. Então, isso a gente faz integrando essa equação aqui. Né? Só integrando essa equação aqui. Em relação a quê? Veja, estamos falando de discordância em hélice, simetria, né, radial, então de 0 a 2π, e de R, então, de R, só varia o θ, e R vai desse R do coração da discordância, de em torno de 5B, até um R muito grande. A gente pode estipular como sendo o tamanho do grão, tamanho do cristal. Então, eu integro do Rzinho para o Rzão. Isso vai me dar essa integralzinha aqui, que vai 1 sobre R, fácil de resolver. Então, esse meu tal aqui, essa tensão de linha, vai ser igual a G vezes B quadrado sobre 4π, logaritmo de R sobre Rzinho. Então, pegando aí um tamanho de grão de 10 microns e uma distância de 10 angstrom, né, como sendo o coração da discordância, e aí até vai a dica para vocês, que ordem de grandeza vocês vão fazer aqueles gráficos. Então, minha tensão é em torno de 0,73 vezes o módulo de cisalhamento vezes B quadrado. Então, vocês vão calcular isso também para o alumínio e para o ferro alfa. Quanto vale esse tal? Você já tem o G, você já tem o B, então vocês vão chegar no tal. Para vocês terem uma ordem de grandeza mecânica. Certo? Já a discordância em cunha, ela é assimétrica, então tem aquela parte em beta e teta. Não vamos entrar na matemática disso, graças a Deus. Vamos chegar, então, na expressão, né, para energia de discordância, que vai ser muito parecida com o que a gente obteve para a discordância em hélice. O que é de se esperar, né? Pensando na energia como um todo. Né? A menos dessa constante, né? A menos dessa constante beta aqui, alfa, perdão. Então, essa constante alfa vale em torno de 0,5 a 1. Né? Dependendo do quem. Justamente aqui, o que eu não tinha na discordância em hélice,
eu tenho aqui na discordância em cunha, é o coeficiente de Poisson, que vale aproximadamente 1/3, mas ele varia de situação para situação, de material para material, por isso que eu tenho esse alfa tendo essa flutuação no seu valor. Tá? E, óbvio, vai também variar em função do tamanho do grão e da estrutura cristalina. Então, se eu tenho uma energia associada a ela, eu tenho uma tensão associada a ela, eu vou ter forças, né? Como eu disse para você, forças atuando. Então, eu vou pensar, posso pensar a discordância como uma linha, ou quando a discordância ela faz uma varredura, numa superfície. Nós vamos ficar só na linha, no A, aqui, na figura. Então, a minha pergunta é, qual que é a força que atua numa linha de discordância, de comprimento S, raio de curvatura R, né? E o que essa força vai atuar? Então, essa força veio de onde? Veio de uma tensão externa que você aplicou. Ou de de um outro defeito atuando nela. Então, essa tensão de linha, quanto ela vai valer? Eu tenho a tensão de linha, né? Então agora eu quero saber qual que é a força. Como a tensão de linha ela atua numa direção tangencial à linha de discordância, né, a gente está vendo aqui, muita gente trata essa linha de discordância como se fosse uma corda vibrante, como uma corda esticada, né? Então, ela vai ter um componente, se eu estou aplicando a força, né, tangencial à linha de discordância, ou, perdão, a tensão de linha é tangencial à linha de discordância, uma força aplicada numa posição arbitrária, então a força vai ser 2 tal o seno de θ. Vai depender desse ângulo aqui, certo? Então, aí, fazendo uma conta simples, tensão é força por unidade. Na verdade, aqui a gente está pensando em linear, né? É força por unidade de comprimento. A unidade de comprimento é S, a força é 2 tal seno de θ. Resolvi por aqui isso. Que vai me acabar chegando, fazendo a álgebra correta, como esse cara é pequenininho, o θ é pequenininho, o seno de θ tende a θ. Isso aqui vai ficar 2 tal sobre θ dividido por S. Aí eu faço aqui uma brincadeira. Eu multiplico esse cara. O θ, na verdade, é S sobre 2R. Para valores pequenos. Então, o que sobra é tal dividido por R. Lembrando que R é o tamanho do grão. Então, essas forças, o que elas vão fazer na discordância? Elas vão fazer a discordância. A primeira coisa que vai acontecer é a discordância se mexer. A segunda coisa que vai acontecer é ela mudar de forma, de formato. Por isso que ela fica uma coisa irregular. E, sem sombra de dúvida, a força mais importante vai ser a força que vai vir de uma tensão aplicada, que você vai aplicar no material. Certo? Então, agora nós vamos ver uma figura que vai mostrar o que para a gente? Vai mostrar uma tensão desses alinhamentos σxy aplicada num cristal que possui um plano de escorregamento perpendicular ao eixo Y. Está aqui. Está aqui o cristal. Estou aplicando essa tensão nessa direção. Ok? E aí eu tenho a minha discordância em cunha aqui, nessa linha vermelha aqui, que vai se deslocar um ΔX. Certo? Ela. Então,
Aí, o que que eu tenho? Que essa linha de discordância, ela vai varrer esse L delta X aqui. Ela tem um comprimento L e um delta X. Então, ela varreu esse L delta X. Lembrando que isso implica naquela questão de você mudar as ligações, né? Lembrando também que a discordância em cunha tem a direção do eixo Z, né? Ela segue o eixo Z. Então, se a tensão de cisalhamento XY, sigma X, for elevada, a discordância vai se mexer nessa direção do escorregamento. Isso, ok. Mas mesmo que essa tensão for insuficiente para mover a linha de discordância, ela vai ter uma linha, ela vai sofrer essa força. Ela pode não mexer, mas ela vai sofrer o efeito dessa força de linha de discordância. Aí entra, lembra que eu falei para vocês lá no começo da aula da anelasticidade? Então, né? O material ele não tem comportamento plástico, mas o defeito ele sofreu, eu aplico e retiro a força, ele sofreu uma perturbação. E essa perturbação sempre implica numa transformação que é exotérmica. Sim, sim. E não podemos esquecer da termodinâmica nessa conversa aqui. Nós estamos exercendo trabalho no material. A primeira lei da termodinâmica não foi abolida dentro do material. Ela não foi abolida. Então, esse trabalho realizado, ele se converte em energia, certo? Então, cuidado. Por isso que você tem um fenômeno da anelasticidade, mesmo não ocorrendo a deformação elástica permanente. Você tem algum nível de dissipação de energia. Então, voltamos à nossa figurinha aqui. Como é que a gente vai calcular essa força? Para a gente ter noção de ordens de grandeza, né? Então, vamos supor que eu apliquei uma tensão e, portanto, uma força suficiente para a linha de discordância se mexer, num ΔX. Ela vai varrer uma área L ΔX, né? A gente vai pensar em trabalho, né? E o deslocamento dessa área vai ser uma distância B, o vetor de Burgers. Ou a gente pensa assim, é uma força sigma yx, L ΔX, atuando nessa distância B. Que é um saltinho, né? Que é o nosso step, né? Então, o trabalho para mover essa linha de discordância vai ser sigma L ΔX vezes B. Força vezes distância. Certo? E aí eu vou chegar numa expressão para força que vai ser igual justamente a força igual a mais ou menos o sigma yx vezes o vetor de Burgers. Obviamente, esse sinal vai depender de quem? Do sentido das coisas. Então, numa tensão de tração, a tensão de tração aplicada, em vez de ser de cisalhamento, aí o que eu vou ter? Né? Eu vou ter uma força que vai ser sigma xx vezes o vetor de Burgers, que vai ser, então, menos sigma xx no versor j. E aí, a força vai ter as suas componentes, tanto normal quanto de cisalhamento, conforme está aqui mostrado aqui para vocês. Isso tudo para discordância em hélice, que eu tenho aquela simetria maravilhosa. Já para discordância em cunha, nós temos um problema. Né? A gente sabe que ela se movimenta mais fácil nos planos de escorregamento. A gente viu que ela tem o climb, tem a escalada, a ascensão, ela muda de lugar, ela muda, ela sobe, né? Em função do transporte de lacunas ou átomos intersticiais que interagem com o campo de tensões gerado por ela.
Claro que como você tem uma densidade pequena dessas coisas, essa, esse fenômeno do Klein ele é lento, né? Mas, né, se eu tiver temperaturas de fusão, aquelas temperaturas altas, ou seja, temperaturas maiores ou igual à metade da temperatura de fusão, eu vou começar a ter bastante, o número de lacunas vai começar a ser importante. Ou se eu tiver, por exemplo, irradiando com nêutrons, né? Ou se eu estiver irradiando esse material e pela irradiação eu estar formando lacunas. E aí sim eu vou começar a ter esse tipo de processo. E é justamente o processo de climb, de escalada, que faz ocorrer um fenômeno chamado creep, em inglês, que é fluência. É um fenômeno de transformação, de deformação plástica muito lento, que ocorre, né, que ocorre em altas temperaturas, que são altas temperaturas, próximas à metade da temperatura de fusão. Esse processo, esse fenômeno é muito importante lá nas varetas de combustível. Por quê? Porque elas estão penduradas, então você tem uma tensão, uma força atuando, que em tese não é a força, em tese não é a força que vai gerar a tensão de escoamento, chegar no limite de escoamento, mas é o suficiente para que essas discordâncias comecem a se mexer. E discordâncias se mexendo, o que eu vou ter no final da história? Deformação do cristal, deformação permanente. Mas para isso acontecer, lembre-se, eu tenho que as discordâncias vão interagindo com os defeitos pontuais. Não ela depende dos defeitos pontuais, tá bom? Como é que se dá uma força na discordância em hélice, né? Você aplica, então você está aplicando, você está torcendo o livro, né? E você tem uma tensão de cisalhamento aplicada no plano. Só que a força, ela é perpendicular, né? A força vai ser perpendicular sempre na linha de discordância. E fazendo o tratamento com teoria da elasticidade, eu vou chegar em expressões. Perceba o seguinte, sempre dependendo do vetor de Burgers. Essa é a informação mais importante que vocês têm que ter. Então, quem vai me dizer qual é o sentido da força aplicada? É o vetor de Burgers. Quem vai me dizer a intensidade da força aplicada? É a tensão aplicada que você está aplicando fora do seu sistema. Mas quem vai dizer a direção da força é o vetor de Burgers. Certo? Então, é tarefa primordial vocês entenderem, enxergarem o vetor de Burgers. Não é muito fácil numa primeira piscada. Então, isso aqui vocês vão ter que se debruçar, estudar, enxergar, né? O estudo aqui não é ler, 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 é olhar e tentar enxergar, ok? Agora, falando aqui no geral sobre as discordâncias, né? A gente também, uma coisa que a gente fala no material é sobre densidade de discordâncias. Veja o seguinte, quando se formam discordâncias? As discordâncias elas se formam, por exemplo, na hora que você cristaliza o material, há a formação de discordâncias. Então, para eu tentar chegar num material com baixíssimo teor de discordâncias, eu tenho que fazer um crescimento lento, gerar um monocristal, onde eu não tenho nenhum outro, menor quantidade de defeitos possível. Lembrando que defeitos, lacunas, isso não vai influenciar em lacunas, porque a lacuna, eu tenho a concentração de equilíbrio de lacuna, que é função única e exclusivamente da temperatura, ok? Não podem esquecer disso. Muito bem. Então, para eu caracterizar, então levo material, em geral, microscópio eletrônico de transmissão, para
fazer uma contagem, uma estatística de quantidade de lacunas que eu tenho. Eu posso medir por número de linhas de discordância por área, né? Em geral, quando você faz uma metalografia por microscopia eletrônica, ou comprimento de discordância por unidade de volume. Então, quantos metros de discordância eu tenho. E aí aqui os dados interessantes, né? Para um monocristal de semicondutor, silício, ultra preparado assim com o maior cuidado possível, eu tenho 10 a quarta, 10 a quarta, ou seja, 10.000 discordâncias por centímetro quadrado. Tá certo? 10.000 discordâncias por centímetro quadrado. Já o material que sofreu deformação plástica, croado, ele tem 10 a 11 discordâncias por centímetro quadrado. Se eu pegar um centímetro quadrado, eu vou contar 10 a 11 linhas de discordância. Então, percebam que zero discordâncias é impossível, né? Justamente por essa questão. E é impossível porque tem a ver com o próprio processo de solidificação dos materiais. Tá? Muito bem. Então, se eu penso na discordância, ela se mexe, ela se movimenta. Então, quais são os mecanismos de bloqueio para a movimentação das discordâncias? E é isso que vai facilitar ou dificultar que ocorra o quê? A deformação plástica. É isso que vai aumentar ou diminuir a tensão necessária para que eu tenha a deformação plástica, a deformação permanente. Então, aí já começamos a entender por que determinadas variáveis microestruturais interferem diretamente nas propriedades mecânicas. Quando eu falo isso, eu estou dizendo assim, que coisas eu coloco no cristal que vão interferir na movimentação das discordâncias? Porque é pela movimentação das discordâncias que eu tenho a deformação permanente. Certo? Então, nós vimos que a discordância ela se mexe, se move num plano de escorregamento. Né? Respondendo a tensões de cisalhamento, inclusive, muito pequenas. Agora, para que essas discordâncias se movam o suficiente para elas varrerem o cristal e chegarem na superfície, e com isso eu ter a deformação, superfície do cristal, não do material, né? Eu ter a deformação permanente, ela vai ter problemas. Primeiro é o seguinte, eu tenho muita discordância sempre, alta densidade de discordâncias. E aí uma vai interferir na outra. Então, é um campo elástico interferindo em outro campo elástico. Isso nós fizemos as contas e vimos. E vocês já fizeram o gráfico. Vão fazer o gráfico, vão ver que distâncias são essas. Qual é a ordem de grandeza, né, do campo de tensões gerado por uma discordância? Em que escala nós estamos trabalhando? Agora, pode ser que uma parte pela outra interfira e mude o formato da outra. Mudou o formato, mudou a energia, tem interação com a energia. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho duas discordâncias se cruzando, então eu vou ter o quê? Imagina o seguinte, cada plano de deslizamento, que é por onde as discordâncias vão caminhar, não é qualquer plano, são planos determinados, nós vimos isso lá no começo, certo? Então, cada plano é uma floresta, e aí cada discordância é uma árvore. Então, na hora que uma passa pela outra, ocorre que a gente chama de jog. Forma um pequeno degrauzinho. Tá vendo aqui? Forma um degrau.
Então, a discordância gerou um degrauzinho por conta dessa interferência uma com a outra. O setor de Burgers não se altera. Agora, olha só. Quando isso acontece, é discordância em cunha. Ou, quando a gente vê aquela linha de discordância, é a componente de discordância em cunha que forma o jog. Os movimentos posteriores, eles seguem o que a direção anterior determinou. Agora, lembra que é uma linha que ela tem uma componente em cunha e em hélice sempre. Né? Se você tem um vetor mais ou menos curvo. E aí você pode começar a ter, inclusive, a surgimento de climb, de escalado. Sempre na ordem de grandeza do vetor de Burgers. Agora, então o que vai acabar acontecendo? Quando eu tenho duas hélices se cruzando, elas passam uma pela outra tranquilamente. Por quê? Né? Elas passam uma pela outra porque elas estão em planos diferentes, mas formam um jogging. E aí ela começa a ter componentes em cunha. E aí, lembram-se que a discordância em cunha ela tem aquela característica assimétrica, e uma interagindo com a outra, aí vai depender de qual que é o sentido da direção que elas estão. Se você lembra-se, vocês vão fazer o gráfico também, vocês vão ver que tem um lado positivo e tem um lado negativo. Outra coisa, com o jogging, o comprimento da discordância aumentou. Se aumentou, tem energia envolvida. Não tem que ter energia. Então, se tem energia, isso vai começar a formar, a gastar energia. Então, parte daquela energia mecânica que eu apliquei no material, ela está sendo gasta na formação de novas discordâncias. Então, a deformação plástica, se vocês pensarem o seguinte, vamos pensar o seguinte, ela é uma forma do material gastar energia potencial. Se o material não conseguir gastar essa energia potencial, o que resta de fazer? A formar superfície, a quebrar. Agora, quanto mais difícil for para as discordâncias se movimentarem, maior energia eu tenho que aplicar para que elas se mexam. E aí eu começo a ter, na verdade, maior probabilidade de uma discordância se encontrar com a outra. E aí eu tenho endurecimento por deformação, ou também conhecido como encruamento. Então, a passagem da discordância provoca um cisalhamento, né, entre as partes superior e inferior do plano de deslizamento, que vai ser igual ao vetor de Burgers da discordância. Então, aí eu vou começar a criar criou um degrau em A. E aí esse degrau pertence ao que a gente chama de semiplano suplementar, o grande jog. Ou o degrau pertence também ao plano de deslizamento, que a gente chama de crochement ou kink. Então, eu elimino os kinks, que são esses caras aqui, ó. Certo? Por deslizamento, e os jogs, que são esses caras aqui, por escalada, ou seja, por climb, ou seja, por lacunas indo para lá, ou seja, eu vou depender da temperatura. Certo? Além do mecanismo de endurecimento por deformação, que é o encruamento, que é o mais, né, não fiz nada, você vai ter isso numa liga, por exemplo, uma liga pura, extra pura. Aí
A outra é aquilo que a gente estava conversando. A interação dessa linha com um campo de tensões gerado por defeitos pontuais. Ou, né, impurezas, principalmente impurezas, que elas vão estar em duas formas no material. Ou em solução sólida, ocupando ou um substitucional ou um intersticial, ou elas vão formar pequenas partículas de segunda fase, que a gente chama de precipitados, que seriam ilhas de cristais diferentes. Então, quando a discordância chegar a encontrar esse cara, é uma parede, é um obstáculo para um outro cristal. Então, ela vai parar por ali. As discordâncias em cunha, elas, devido àquela característica simétrica delas, elas interagem muito fortemente com os intersticiais e com as lacunas. E é interessante isso, que essa energia ela vai diminuindo da discordância em cunha conforme os defeitos se aproximam. Que é aquele fenômeno que eu estou falando. Por que o defeito se aproxima? Porque eles estão querendo voltar, equilibrar aquele campo de tensões gerados na rede cristalina. Então, na hora que eu consigo reequilibrar isso, a energia cai. É por isso que acontece, por exemplo, o climb. É por isso que a lacuna é atraída, literalmente. Apesar de ser um vazio, né? Agora, lembrando que os defeitos pontuais eles se mexem quando existe difusão. Então, em baixas temperaturas, né, ou seja, temperaturas abaixo a 30% da temperatura de fusão do material, esses fenômenos são bastante fraquinhos. Aí, isso pode acontecer o quê? Durante o deslizamento, uma linha de discordância pode encontrar um outro defeito pontual. E aí, cada encontro, justamente por haver esse reequilíbrio das ligações, da energia potencial elástica, isso diminui a energia do sistema. Quanto? Quanto diminui a energia? O valor da energia de ligação da discordância com o defeito pontual. Então, para arrancar a discordância, então, a discordância e o defeito pontual querem ficarem juntinhos. Então, para eu arrancar a discordância dali, aquela situação de equilíbrio, eu vou ter que fornecer mais energia. Então, vocês entenderam? Vamos ver aqui um defeito pontual, exagerando, né? E vem vindo a discordância. Chegou perto, eles querem ficar perto. Então, a discordância, ela estaciona aqui. Porque aqui é uma situação de menor energia. Aí eu tenho que aplicar mais tensão para que ela continue a andar e, portanto, ocorra a deformação. Se essa energia de ligação for muito forte, aí o que vai fazer com que ela se desprenda é flutuação térmica, calor. Uma outra situação é ela continuar andando e arrastando consigo os defeitos pontuais. São as chamadas atmosferas. Então, de novo, no caso das ligas ferro-carbono, médio e baixo teor de carbono, existem fenômenos muito interessantes que acontecem durante o ensaio de tração e são explicados por esse tipo de interação. Outra pesquisa. Eu quero que vocês me escrevam 2 parágrafos sobre isso. Então, nós vamos parar por aqui. Vamos continuar semana que vem falando sobre discordâncias, mais um pouquinho, e vamos falar sobre superfícies, mas vamos parar aqui e
lançando a seguinte provocação: as discordâncias se multiplicam, aumentam o número, porque eu falei para vocês, olha, o material encruado tem 10 a 14 discordâncias por centímetro quadrado. Então fica aqui a provocação, né? Então vocês vejam, quais são as formas das discordâncias se multiplicarem. E uma das mais importantes, um dos mais importantes mecanismos é a fonte de Frank Reed. Então, é o que a gente vou deixar essa figurinha aqui para vocês e é o que nós vamos começar a falar sobre isso na nossa próxima aula, tá bom? Então é isso. Não tem muita coisa para vocês fazerem para segunda-feira, só essas pesquisas já dentro daquela filosofia que a gente adotou já na semana passada. Depois eu vou pedir para vocês fazerem algumas contas, mas no final, mas é sempre nesse sentido de vocês enxergarem ordens de grandeza, coisas palpáveis, né? Que tensões a gente está falando nessa brincadeira, tá bom? Então é isso aí. Por hoje é só. A gente continua no nosso encontro às quartas-feiras, como de costume. Espero que vocês tragam dúvidas. Essa aula não foi tão, também, apesar da a matemática, vejam, a matemática aqui não é uma coisa que vocês devam se preocupar. Vocês têm que se preocupar em enxergar o defeito na estrutura cristalina, enxergar a movimentação desse defeito, enxergar qual que é o conceito, qual que é o significado e qual é o valor do vetor de Burgers. É isso que vocês têm que ter mais preocupado. Vocês têm que estar preocupados nessas direções. É enxergar o processo, enxergar o defeito. Não, as contas elas servem só para vocês terem ordens de grandeza, né, do que a gente está falando, mas não é a parte mais importante dessa nossa história, tá bom? Então é isso que fica aqui por hoje e semana que vem tem mais, ok? Tchau, tchau, pessoal.